Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem de saúde e espero que estejam também animados para a gente poder retomar as nossas aulas. Antes de mais nada, toda videoaula que você assistir, eu vou pedir para que você escreva aqui embaixo, nos comentários. No início da aula você deve escrever o seu nome completo, número, se você souber, e registrar o horário que você iniciou a sua videoaula. Ao término da videoaula, vou pedir de novo que vocês voltem aqui nos comentários, escrevam seu nome completo, número, se você souber, e, entre parênteses, escreva aula assistida e registre o horário que você terminou de assistir essa videoaula. Tudo bem? Vamos para a aula então? Refração da luz e reflexão total. Frente 2D, aula 3. Chamamos de refração aquele fenômeno que ocorre quando um raio de luz monocromático, formado de uma só cor, atravessa um meio de propagação para outro diferente, por exemplo, ar e água, meio 1, meio 2. Esse fenômeno de refração é aquela que faz parecer que uma piscina seja muito mais rasa do que ela realmente é, ou mesmo daquela colher que você coloca dentro de um copo com água e a colher sofre uma distorção de imagem. Veja o vídeo. Podemos ver no vídeo um copo cheio de água, no qual inserimos uma colher de sopa. A colher parece estar quebrada, mas quando a retiramos do copo, descobrimos que era apenas uma ilusão de ótica. Os raios de luz são refletidos na superfície da colher e, ao atravessar a fronteira entre a água e o ar, tornam-se refratados e mudam a sua direção. Depois disso, os raios alcançam o olho. Por causa disso, temos a impressão de que eles vieram de um ponto diferente. A razão para essa ilusão é o fenômeno da refração da luz. Elementos da refração. Nós chamaremos de raio incidente ao raio que incide no meio de separação entre dois meios, que nós chamamos de dióptro. Então, RI é o raio incidente, RR é o raio refratado. Nós vamos chamar de reta normal aquela reta imaginária que passa pelo ponto de incidência e ela é perpendicular ao dióptro plano. Chamaremos também de ângulo de incidência ao ângulo formado entre o raio incidente e a normal. E chamaremos de ângulo de refração ao ângulo formado entre o raio refratado e a normal. Toda vez que um raio luminoso incide sobre um dióptro plano e sofre uma refração, sempre uma pequena parcela dessa luz também é refletida. É exatamente por causa disso que quando você está passeando pelo shopping e você olha o interior de uma loja, você vê através do vidro. Além do interior da loja, você vê também uma parte da sua imagem refletida. Essa parte da imagem refletida é devida a essa parcela pequena de luz que sempre é refletida. Bom, tudo isso ela é equacionável através da lei de Snell-Descartes, que nós chamamos carinhosamente de lei de Snell, e que diz que o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração. Observe que o ângulo de incidência ela está no meio 1 e que o ângulo de refração ela está no meio 2. Ou seja, ângulo de incidência, seno do ângulo de incidência vezes
o n da onde está o ângulo de incidência é igual ao seno de R vezes o n da onde está o ângulo R. Esse índice de refração, N1 também, é chamado de refringência. Então, quando um raio de luz passa de um meio mais refringente é aquele que tem o N maior, para um meio menos refringente, que tem um N menor, o raio de luz ele se afasta da normal e sua velocidade aumenta, que é esse primeiro caso. Um raio de luz que passa de um meio mais refringente para um meio menos refringente, então o raio de luz, ao invés dela seguir reto, ela sofre um pequeno desvio nesse sentido. Por outro lado, quando o raio de luz passa de um meio menos refringente para um meio mais refringente, o raio de luz se aproxima da normal e sua velocidade diminui. Bom, como que nós vamos decorar isso? Para decorar, a minha sugestão é que você imagine que você seja um raio de luz. Então, você, aluno, um raio de luz que vem iluminar as nossas aulas e que, por ser um ser humano, então, o natural de um ser humano é sempre viver em sociedade, é viver onde tem mais gente. Quando o ser humano vai viver isoladamente num local onde tem menos gente, assim como o eremita, o ermitão, ele foge do seu normal. Então, vamos lá. Quando um raio de luz, você, ser humano, passa de um lugar onde tem mais gente para um lugar onde tem menos gente, então se ele vai de mais gente para menos gente, ele está se afastando do seu normal, ok? E agora com relação à velocidade. Imagina que você está numa sala de aula cheia de gente, bate o sinal e você vai sair para o pátio, para um pátio vazio. Então você está indo de um lugar onde tem mais gente, sala de aula, para o pátio onde tem menos gente. É natural que se você sai de um lugar onde tem mais gente para um lugar onde tem menos gente, você pode aumentar a sua velocidade. A sua velocidade aumenta, você pode correr. Ao contrário, se você vai de um lugar onde tem menos gente para um lugar onde tem mais gente, você, raio de luz que ilumina as nossas aulas, está se aproximando do normal. Que o seu normal é viver em sociedade. E sua velocidade, bom, se você está saindo de um lugar onde tem menos gente para um lugar onde tem mais gente, naturalmente a sua velocidade diminui. Ok? Tranquilo, né? Vamos falar então sobre reflexão total. Imagine dois meios transparentes, por exemplo, e por pura falta de imaginação, ar e água. Ar e água. Só que dessa vez, ao invés de considerar a luz incidindo do ar para a água, nós vamos considerar da água para o ar. Lembrando que a água ela é mais refringente do que o ar. O ar, assim como o vácuo, é o que tem o menor índice de refração. Então, toda vez que um raio de luz ela se propagar de um meio mais refringente para um menos refringente, existe a possibilidade de reflexão total. E o que é a reflexão total? Vamos lá. Considere um raio de luz, o raio número 1, cuja incidência coincide com a normal. Então, se ela coincide com a normal, ela não vai sofrer desvio. Um outro raio de luz que passe da água para o ar, portanto, de mais gente para menos gente, ela vai se afastar da normal e vai sair por aqui. Se você aumentar o ângulo de incidência, ele vai aumentar o ângulo de refração.
aumenta mais um pouco ainda, vai aumentar o ângulo de refração. Vai chegar um momento em que você aumenta o ângulo de incidência e o raio refratado ele vai sair bem no limite de separação entre o ar e a água. A gente diz que o raio de luz saiu rasante ao meio de separação entre os dois meios. De novo, raio de luz incidiu, raio refratado saiu rasante. Esse é o maior ângulo que a gente consegue quando nós trabalhamos com esses dois meios. Então, esse ângulo aqui nós chamamos de ângulo limite. Seria o ângulo limite de incidência. Por quê? Porque se você considerar um ângulo maior do que o ângulo limite, esse raio vai voltar para a água. Se ele volta para a água, nós vamos ter uma reflexão total. Ok? Então, reflexão total é exatamente isso. É a incidência do raio de luz de um meio mais refringente para um meio menos refringente, num ângulo maior do que o ângulo limite. Esse ângulo limite, ela pode ser equacionada, então, através da lei de Snell. Tá? O seno do ângulo limite, nesse caso, vai ser igual ao n do ar dividido pelo n da água. E se você mudar o índice de refração, por exemplo, se você considerar vidro com glicerina, por exemplo, não importa. Basta lembrar que o seno é um número sempre menor ou igual a 1. Se ele é menor ou igual a 1, basta você lembrar que o seno de L vai ser o n menor dividido pelo n maior. Aí esse quociente vai dar menor ou igual a 1. Ok? Então é isso. Um caso prático de reflexão total da luz, nós temos as fibras óticas. A fibra ótica nada mais é do que um núcleo revestido por uma casca e um revestimento, apesar de que apenas com esse núcleo você já vai ter a reflexão total no interior desse núcleo. E essa reflexão total, ela ocorre da seguinte forma: o raio de luz vem, entra, reflexão total, bate, reflexão total, e ela segue de modo que toda a luz que entra numa ponta vai sair na outra. Um outro caso de reflexão total da luz são as miragens, aquelas miragens observadas no deserto, ou mesmo aquela miragem que você observa num dia quente, andando na estrada, quando você olha lá na frente dá a impressão de que a estrada está molhada. E quando você chega, você percebe que ela está seca. Mas de longe ela parece estar molhada. Então, na realidade, aquela parte molhada nada mais é do que a reflexão total da luz da nuvem. Então, tem a nuvem, bate, sofre reflexão total, chega até os seus olhos. Aí você está vendo a nuvem projetada no chão, dá a impressão que ela está molhada. Ok? Então, vamos para os exercícios. Os exercícios que vocês devem fazer estão aí na aula 3, frente 2D, e eu gostaria que vocês fizessem esses exercícios e depois vocês me tirassem uma foto do seu caderno de atividades, dizendo que você está fazendo os exercícios, e mande para o meu número de WhatsApp, que vocês já sabem qual que é. Só não esquece de se identificar, ok? Pessoal, esqueci também de dizer, não esqueçam que você não precisa dar o seu like, mas você precisa colocar no seu comentário o seu nome, seu número, se você souber, e entre parênteses, aula assistida e o horário que você terminou de assistir essa aula. Não esqueçam também que eu estarei de plantão no WhatsApp. Até mais!